Você já parou para pensar que Deus, o Criador de todo o universo, pode sentir dor no coração? Parece difícil de acreditar, mas é exatamente isso que encontramos em Gênesis 6. 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Mas, antes de tirarmos conclusões precipitadas, precisamos entender o que realmente está acontecendo aqui. Será que Deus errou? Será que ele se arrependeu mesmo de nos criar? Vamos juntos desvendar esse mistério que tem confundido tantas pessoas. Imagine a cena. A humanidade, que foi criada à imagem e semelhança de Deus, estava completamente corrompida. A violência, o ódio e a maldade dominavam cada esquina do mundo. Era como um pai vendo seus filhos escolherem deliberadamente o caminho da destruição. E aqui está a chave. Quando a Bíblia fala que Deus se arrependeu, não está dizendo que ele cometeu um erro. Deus não é como nós, que mudamos de ideia porque nos equivocamos. O que vemos aqui é algo muito mais profundo. É a expressão da dor divina diante das nossas escolhas. Pense assim. Quando você ama alguém profundamente, e essa pessoa escolhe um caminho destrutivo, seu coração dói, não é? Você não se arrepende de ter amado, mas sente uma tristeza profunda pelas escolhas erradas do outro. É mais ou menos isso que aconteceu com Deus. O texto diz que pesou-lhe em seu coração. Isso nos revela um Deus que não é distante, frio ou indiferente. Ele é um pai que se importa, que sente, que se envolve com sua criação. Não é incrível saber que o Criador do universo tem um coração que pode ser tocado por nossas ações? Mas aqui está a parte mais extraordinária. Mesmo sentindo toda essa dor, Deus não desistiu da humanidade. Em meio a toda aquela corrupção, ele encontrou Noé, um homem justo. E através dele, Deus providenciou um recomeço, uma nova chance para a humanidade. E sabe o que é mais impressionante? Esse padrão continua até hoje. Mesmo quando decepcionamos Deus, mesmo quando nossas escolhas o entristecem, seu amor permanece firme. Ele continua estendendo sua mão, oferecendo perdão, restauração e uma nova chance. Talvez você esteja se perguntando: será que Deus já se arrependeu de mim? Será que já o decepcionei demais? Deixa eu te dizer uma coisa. O mesmo Deus que sentiu dor no coração em Gênesis é o mesmo que enviou seu Filho Jesus para morrer por nós. Isso mostra que seu compromisso com nossa salvação é maior que qualquer decepção. A tristeza de Deus não é de desistência, mas de esperança. É como um pai que, mesmo magoado, continua acreditando na mudança do filho. E é exatamente isso que ele faz por cada um de nós. Se esse conteúdo tocou seu coração, não deixe de se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa dessa mensagem. Lembre-se, o coração de Deus pode sentir dor, mas seu amor nunca falha. Até o próximo vídeo. O coração de Deus, ferido pela maldade humana, viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má. Continuemos, Gênesis 6. 5. O coração de Deus e como ele se sente diante da maldade humana. Você já parou para pensar que Deus tem sentimentos? Pois é, a Bíblia nos revela em Gênesis 6. 5 algo impressionante. Ela diz que o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Mas o que isso significa na prática? Significa que naquela época, a humanidade tinha chegado num ponto crítico. Não era só uma questão de algumas pessoas fazendo coisas erradas de vez em quando. Era algo muito mais sério. Toda a sociedade estava mergulhada no mal. E sabe o que é mais triste? O pecado tinha virado cultura. As pessoas não só faziam o mal, elas celebravam o mal. Era como se tivessem perdido completamente a noção do certo e do errado. Me diz se isso não parece familiar com os dias de hoje. Mas aqui vem algo que muita gente não percebe. Deus não é um robô sem emoções. Ele não é um ser distante que apenas observa tudo friamente. Não, a Bíblia nos mostra um Deus que sente, que se importa, que se entristece com nossas escolhas erradas. É como um pai que vê seu filho tomando decisões destrutivas. Dói, não é? Pois é assim que Deus se sente. Não porque ele perdeu o controle, mas porque ele ama profundamente cada um de nós. E olha só que interessante. O texto diz que o problema não estava só nas ações das pessoas, mas no coração delas. Era uma questão mais profunda, uma corrupção interior.
Os pensamentos, os desejos, as intenções, tudo estava contaminado. Mas mesmo diante de tudo isso, Deus foi paciente. Vocês sabiam que Ele deu 120 anos de chance para aquela geração se arrepender? 120 anos. Enquanto Noé construía a arca, ele pregava, alertava, chamava as pessoas ao arrependimento. Mas ninguém quis ouvir. E hoje? Será que não estamos vivendo algo parecido? Deus continua dando sinais, continua chamando, continua esperando. Mas quantos estão realmente prestando atenção? Agora, tem uma coisa que preciso deixar bem clara. Quando Deus julga o pecado, não é porque Ele é cruel. É justamente o contrário. Ele julga o pecado porque ama o pecador. É como aquele pai que não suporta ver o filho se destruindo com drogas. O pai odeia as drogas justamente porque ama o filho. E a melhor notícia é que ainda há esperança. Enquanto você está respirando, ainda há chance de mudança. Deus não se arrependeu de ter te criado. Ele só se entristece quando você se afasta dele. Mas ele está sempre de braços abertos, esperando seu retorno. Sabe o que mais? Deus sente saudade de você. Sim, você ouviu direito. Ele sente falta dos momentos de intimidade, das suas orações sinceras, da sua busca genuína por Ele. Ele quer restaurar essa conexão. Se você está se sentindo distante de Deus hoje, saiba que não é tarde demais. A decisão de voltar está em suas mãos. Ele está esperando por você, com todo amor e paciência. Se esse vídeo tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos conteúdos. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Arrependimento de Deus ou linguagem humana? Arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Gênesis 6:6. Na parte anterior, falamos sobre como a maldade do homem feriu profundamente o coração de Deus. Hoje, vamos responder a uma das maiores dúvidas teológicas da Bíblia. Deus realmente muda de ideia? Se Ele é perfeito, como pode se arrepender? Será que o arrependimento de Deus em Gênesis 6:6 contradiz sua soberania? Ou será que esse texto revela algo mais profundo sobre a forma como Ele se comunica conosco? Fica comigo até o final e, se essa reflexão já está edificando sua fé, curta agora mesmo este vídeo. Inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa crescer espiritualmente. Você já se perguntou como Deus, sendo perfeito, poderia se arrepender de algo? É exatamente sobre isso que vamos conversar. Em Gênesis 6:6 encontramos uma passagem que diz: Arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Mas, antes de tirarmos conclusões precipitadas, precisamos entender algo fundamental. A Bíblia foi escrita para nós seres humanos e por isso usa uma linguagem que possamos compreender. É como quando explicamos algo complexo para uma criança. Usamos palavras e exemplos que façam sentido para ela. Isso se chama antropomorfismo, quando características humanas são atribuídas a Deus para nos ajudar a entender suas ações. Veja bem, em Números 23:19, a própria Bíblia afirma que Deus não é homem, para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa. Então, como resolver essa aparente contradição? Na verdade, o arrependimento de Deus é completamente diferente do nosso. Quando nós nos arrependemos, geralmente é porque erramos, fizemos algo errado, mas Deus não erra. Quando a Bíblia fala do arrependimento divino, está expressando a profunda tristeza de Deus diante das escolhas humanas. Imagina um pai que vê seu filho tomando decisões destrutivas. O coração dele dói, não é? Pois é assim que Deus se sente quando vê sua criação se afastando do propósito original. Não é que ele tenha errado ao nos criar. Somos nós que nos desviamos do caminho. É como um artista que cria uma obra-prima com todo amor e dedicação, mas vê sua criação sendo deliberadamente destruída. O arrependimento mencionado em Gênesis é mais sobre a dor de um criador traído do que sobre mudança de opinião. E aqui está algo fascinante. Deus é imutável em seu caráter e propósitos. Mas isso não significa que ele seja frio ou distante. Ele sente, se importa, se entristece com nossa maldade e se alegra com nossa fidelidade. A diferença é que suas emoções nunca o levam a decisões precipitadas ou erradas. Mesmo diante de toda a maldade humana que provocou essa tristeza divina, Deus não desistiu de nós. O dilúvio não foi o fim da história, menos através de Noé.
Deus preservou a humanidade. E mais tarde, através de Jesus Cristo, providenciou nossa salvação. Isso não foi um plano B. Estava no coração de Deus desde o princípio. Hoje, Deus continua se comunicando conosco, de forma que possamos entender, quando lemos sobre o arrependimento de Deus, devemos ver isso como uma prova do seu amor e proximidade, não como uma fraqueza. Ele se importa tanto conosco que escolhe falar nossa língua, usar nossas expressões, tocar nossos corações. Se esse conteúdo está edificando sua fé, não deixe de curtir este vídeo e se inscrever no canal. Compartilhe com alguém que precisa entender mais sobre o coração de Deus. Nos vemos no próximo vídeo. O dilúvio, julgamento ou misericórdia? Disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei. Gênesis 6:7. A humanidade mergulhou tão profundamente no mal que Deus decidiu intervir de forma severa. Mas o que foi o dilúvio? Um ato de raiva divina? Uma punição cruel? Ou será que por trás das águas do juízo havia também um plano de amor, misericórdia e restauração? Hoje vamos entender o verdadeiro significado do dilúvio. E ao final, se essa palavra tocou você, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa entender o equilíbrio entre a justiça e a compaixão de Deus. Você já se perguntou se foi apenas um castigo divino ou se havia algo mais profundo por trás daquelas águas? Disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei. Esta passagem de Gênesis 6:7 pode parecer assustadora à primeira vista, mas vamos mergulhar mais fundo nessa história e descobrir verdades surpreendentes. Sabe, quando Deus decidiu enviar o dilúvio, não foi uma decisão impulsiva. Os Salmos nos dizem que os juízos do Senhor são verdadeiros e justos. Deus não age por vingança ou raiva, menos ele age com perfeita justiça e propósito. Imagine só, por mais de 100 anos, Noé construiu aquela arca enorme, em terra firme. As pessoas passavam, riam, zombavam. Um barco gigante no meio do nada? Esse homem tá louco. Mas cada martelada na arca era um aviso, cada tábua pregada era uma chance de arrependimento. É interessante notar que durante todo esse tempo, a porta da arca permaneceu aberta. Qualquer pessoa poderia ter entrado, mas ninguém quis. É como hoje, menos a salvação está disponível. Mas quantos realmente a buscam? A arca não era apenas um barco, era um símbolo da graça de Deus. Em meio ao caos e destruição, ele providenciou um lugar seguro. Não porque as pessoas eram perfeitas, mas porque acreditaram e obedeceram. Isso nos lembra muito de Jesus, não é? E aqui está algo que muitos não percebem. Deus não se alegra com a destruição. Em Ezequiel, ele mesmo pergunta: acaso tenho prazer na morte do ímpio? Não, o coração de Deus é de restauração, de recomeço. Após o dilúvio veio algo lindo, o arco-íris. Não era apenas um fenômeno bonito no céu. Era uma promessa, um sinal de que Deus não desistiu da humanidade. Cada vez que você vê um arco-íris, lembre-se, é um memorial da misericórdia divina. Hoje vivemos tempos parecidos com os de Noé. O mal aumenta, a violência cresce. Muitos zombam da fé. Mas assim como naquela época existe uma arca, existe salvação em Jesus Cristo. A porta ainda está aberta, mas não ficará assim para sempre. Que mensagem poderosa, não é? Se esse conteúdo tocou seu coração, não guarde só para você. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre o equilíbrio entre a justiça e o amor de Deus. Até o próximo vídeo. Em Gênesis 6:6, a Bíblia diz algo impactante. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. Como entender esse versículo? Deus, que é perfeito, onisciente e imutável, teria se arrependido de sua criação? Neste primeiro capítulo, vamos explorar o peso dessa declaração e o que ela revela sobre a relação entre Deus e a humanidade. Deus, o Criador do universo, pode sentir dor? Parece difícil de acreditar, mas é exatamente isso que a Bíblia nos revela em Gênesis 6:6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. Esta passagem é uma das mais intrigantes das Escrituras. Como pode Deus, que é perfeito e onisciente, se arrepender de algo? Será que ele cometeu um erro? A resposta vai muito além
do que imaginamos. No texto original em hebraico, a palavra usada é Natan, que carrega um significado muito mais profundo do que simplesmente arrepender-se. Ela expressa um sentimento de pesar, uma dor profunda, uma mudança de direção diante de uma situação. Imagine um pai que criou seu filho com todo amor e dedicação, sonhando com seu futuro, e então vê esse mesmo filho escolhendo caminhos destrutivos. O coração desse pai não se encheria de tristeza? É algo semelhante, mas infinitamente mais intenso, que Deus sentiu ao ver sua criação se corrompendo. Não é que Deus tenha se surpreendido com as escolhas da humanidade. Ele já sabia o que aconteceria. O que essa passagem nos mostra é o quanto ele se importa, o quanto nossos atos o afetam profundamente. Quando lemos que pesou no coração de Deus, estamos diante de uma revelação impressionante do seu caráter. Ele não é um ser distante e indiferente. Pelo contrário, é um Deus que se envolve emocionalmente com sua criação, que sente nossa dor e se entristece com nossas escolhas erradas. O arrependimento de Deus não é como o nosso, que vem da consciência de um erro cometido. É uma expressão do seu amor e da sua justiça. Ele não pode ser indiferente ao mal, à corrupção, à violência que tomou conta da terra, naquela época menos, e que ainda hoje vemos ao nosso redor. Olhe para o mundo atual. Guerras, injustiças, pessoas machucando umas às outras, a criação sendo destruída. Você consegue imaginar o quanto isso ainda pesa no coração de Deus? Mas existe esperança. Assim como nos dias de Noé, quando Deus encontrou um homem justo e através dele preservou a humanidade. Hoje ele continua buscando pessoas dispostas a andar em seus caminhos. Esta não é uma história apenas sobre o pesar de Deus, mas sobre seu imenso amor. Um amor tão grande que, mesmo sentindo toda essa dor, ele nunca desistiu de nós, tanto que enviou seu próprio filho para nos resgatar. Você já parou para pensar no impacto que suas escolhas têm no coração de Deus? Que tipo de sentimento suas ações provocam nele? Será que estamos contribuindo para sua alegria ou para seu pesar? Se essa mensagem tocou seu coração, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que precisa saber que Deus não é indiferente, que Ele se importa profundamente com cada um de nós. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Juntos, vamos descobrir mais sobre esse Deus, que mesmo sendo todo-poderoso, escolheu ter um coração que pode ser tocado por nós. Até o próximo vídeo, e que Deus continue revelando seu amor por você. A corrupção da criação. O arrependimento de Deus em Gênesis 6 está diretamente ligado ao que a humanidade se tornou. Não foi uma mudança no caráter de Deus, mas uma profunda tristeza diante do que o homem fez de si mesmo. O texto diz: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e pesou-lhe em seu coração. Aqui não encontramos um Deus instável ou indeciso, mas um Deus sensível ao sofrimento que o pecado causou à sua criação. Mas calma, não é bem o que você está pensando. Sabe quando você investe todo o seu amor, tempo e dedicação em alguém, e essa pessoa escolhe um caminho totalmente diferente do que você sonhou? É mais ou menos assim que Deus se sentiu. Não foi um arrependimento de quem errou, mas a tristeza de um pai que vê seus filhos se destruindo. Imagina só. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Não era só uma questãozinha aqui ou ali. Era uma corrupção total. O ser humano, aquela obra-prima, criada à imagem e semelhança de Deus, tinha se transformado em algo irreconhecível. E aqui vai uma verdade que precisa ser dita. Deus não é aquele juiz carrancudo que muita gente pensa. Ele sente, ele se importa, ele se entristece. Quando a Bíblia diz que pesou-lhe em seu coração, é porque Deus realmente se importa com cada um de nós. A sociedade, antes do dilúvio, estava completamente perdida. Era como se tivesse entrado num modo automático de fazer o mal. Todo pensamento, toda intenção era corrompida. Mas sabe o que é mais impressionante? Mesmo nesse cenário caótico, Deus ainda procurava uma forma de salvar a humanidade. E aí entra uma figura extraordinária, Noé. Em meio a tanta destruição, ele achou graça aos olhos do Senhor. Isso nos ensina algo poderoso. Sempre é possível fazer a escolha certa, mesmo quando todo mundo ao redor está fazendo escolhas erradas. O livre-arbítrio é um presente incrível, mas com ele vem uma grande responsabilidade. As escolhas que fazemos hoje determinam não só nosso futuro, mas podem impactar gerações. A geração de Noé aprendeu isso da maneira mais difícil. E tem mais.
Deus vê tudo. Não existe aquela história de ninguém tá vendo. Ele conhece cada pensamento, cada intenção do nosso coração. Isso pode assustar alguns, mas na verdade é um conforto imenso saber que temos um Pai que se importa tanto assim com cada detalhe da nossa vida, mesmo nos momentos mais sombrios. A graça de Deus continua agindo, Ele sempre deixa uma porta aberta, sempre dá uma nova chance. Mas existe um limite, existe um tempo certo para cada coisa. Hoje, assim como na época de Noé, Deus continua procurando pessoas que escolham fazer a diferença. Gente que decide nadar contra a corrente, que escolhe a integridade mesmo quando seria mais fácil se corromper. E você, de que lado está? Está disposto a ser o Noé dos dias de hoje? A escolha é sua. Mas lembre-se, Deus está vendo, Deus se importa, e acima de tudo ama a boca. Se essa mensagem tocou seu coração, não guarde só para você. Compartilhe com quem você ama, ative o sininho, se inscreva no canal e deixe aquele like. Tem muito mais vindo por aí, e você não vai querer perder. Na próxima, vamos mergulhar fundo no dilúvio e descobrir se foi um ato de julgamento ou de misericórdia. Até lá, fique na paz do Senhor.